Olá a todos, meu nome é Andréa Caetano, sou tricologista e cientista cosmética e hoje vou apresentar o meu trabalho sobre relação entre depressão e perda capilar em mulheres com alopécia androgenética. Então, numa breve apresentação sobre a minha trajetória acadêmica, eu sou formada em tricologia e ciência cosmética pela Uninter, pós-graduada em tricologia e terapias capilares, farmacologia e prescrição cosmética e nutrição e estética funcional. Atualmente em formação psicanalítica pelo Centro de Promoção e Educação Social da Universidade Anhanguera. Então, os cabelos, eles têm um importante papel para as mulheres de diferentes sociedades e culturas. Eles podem representar o estado civil, a posição social, a religião, o padrão de beleza de uma determinada sociedade e até mesmo ser sinônimo de lutas sociais e reivindicação por direitos. Por isso, as sociedades, de uma maneira geral, valorizam e destacam a importância cultural dos cabelos, especialmente das mulheres, desde a sua infância até a senilidade. Por esses fatos conhecidos, a perda dos cabelos para as mulheres é sempre motivo de muita angústia, ansiedade e preocupações. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelam que cerca de 50% das mulheres brasileiras enfrentam a perda capilar relacionada à alopécia androgenética. E frequentemente, essas mulheres que sofrem com alopécia androgenética podem apresentar em algum momento de suas vidas quadros de depressão moderados ou intensos. Esses episódios depressivos podem levar à perda capilar pelas próprias características do transtorno que muitas vezes levam a comportamentos que são prejudiciais para a saúde, como abuso de drogas, sedentarismo, transtornos alimentares e falta de cuidados com a autoimagem, ou também pelo uso dos antidepressivos sistêmicos, que podem agravar ainda mais o quadro das falhas da alopécia androgenética nessas mulheres. Outro tema a ser discutido é a hipótese da depressão desencadeada pelo uso frequente de medicamentos inibidores da 5-alfa-redutase, frequentemente prescritos para o tratamento da alopécia androgenética, inclusive em mulheres. Então, o objetivo dessa pesquisa é estabelecer a conexão entre depressão e alopécia androgenética em mulheres, investigando como que essas duas condições podem desencadear respostas negativas num ciclo de retroalimentação. A metodologia foi a revisão da literatura em bases de dados como PubMed, Cielo e Google Acadêmico, com foco nos artigos de revisão sistemática, meta-análises e relatos de casos sobre os temas já mencionados. Sobre a fisiopatologia da alopécia androgenética, a gente sabe que ela é geneticamente pré-determinada e influenciada pelos hormônios andrógenos, então desde a puberdade. Nas pacientes do sexo feminino, esse fenômeno pode se manifestar principalmente pelo afinamento dos cabelos na linha média, tornando exposto o couro cabeludo, embora também possa ocorrer de uma maneira mais difusa em todas as regiões da cabeça, dificultando muitas vezes o diagnóstico da alopécia androgenética. Com relação à incidência dos transtornos depressivos em mulheres com alopécia androgenética, um estudo foi realizado em 1994, focando exclusivamente nas pacientes do sexo feminino. E os pesquisadores, então, entrevistaram 58 mulheres com alopécia androgenética diagnosticada e entre as participantes, 88% relataram que a perda de cabelo impactou negativamente em atividades cotidianas, 75% disseram que ela afetou a sua autoestima e 50% relataram enfrentar problemas sérios sociais relacionados à perda dos cabelos. E em 2001, um outro estudo foi realizado utilizando a ferramenta HairDex, que mede a qualidade de vida em pacientes com alguma perda capilar. Os pesquisadores analisaram, então, 55 pacientes do sexo feminino, também diagnosticadas com alopécia androgenética, e eles concluíram que a perda dos cabelos, especialmente quando ela é altamente visível, teve um impacto negativo mais acentuado na regulação emocional, na autoconfiança e nos sentimentos de estigmatização dessas participantes.
Recentemente também a hipótese da depressão causada ou agravada por inibidores da 5-alfa-redutase vem sendo muito estudada e discutida. Diversos estudos e relatos têm associado os inibidores da 5-alfa-redutase aos efeitos colaterais como depressão e ideação suicida em homens. Um estudo realizado em 2006, com 128 homens com alopecia androgenética e tratados com finasterida, revelou que o uso dessa medicação desencadeou sintomas depressivos nos pacientes que eram predispostos a ter transtornos de humor. Então, nós ainda temos poucos estudos sobre o uso dessa classe de medicamentos em mulheres. Mas, num estudo de 2007, foi constatado que a finasterida, quando administrada em mulheres em doses de 5 mg, gerou efeitos colaterais análogos aos dos homens, então incluindo a depressão. Por outro lado, o uso da finasterida de forma tópica em mulheres com alopecia androgenética não apresentou esses efeitos colaterais. Sobre a queda de cabelos desencadeada por antidepressivos, a gente sabe que esse é um efeito colateral de muitas medicações. E geralmente essa queda costuma ser temporária, adaptativa ou até mesmo dose dependente. Porém, quando se trata de mulheres que já sofrem com alopecia androgenética, essa queda de cabelos pode acelerar ou potencializar o processo de afinamento dos fios, tornando ainda mais grave essa condição capilar. Entre essas medicações utilizadas para depressão que mais causam queda, temos sertralina e citalopram em 90% dos casos. O lítio causa queda em cerca de 10% das pacientes, o valproato em 12% e a carbamazepina em 6%. Algumas vezes, a substituição de um antidepressivo por outro pode resolver o problema da queda capilar. Em um relato de caso de uma paciente que teve muita queda com o tratamento da fluoxetina, teve uma boa melhora na recuperação e no crescimento dos cabelos com a substituição por paroxetina, sem o reaparecimento dos sintomas depressivos. Então, nesses casos, o gerenciamento da perda capilar em pacientes mulheres é de suma importância, especialmente naquelas que já têm o diagnóstico de alopecia androgenética. Então, o tratamento de tricologia pode ser realizado sem a interrupção do tratamento antidepressivo. Sobre a associação de terapias para o tratamento da alopecia androgenética, em mulheres com transtorno depressivo maior, acredita-se que uma abordagem terapêutica que vá além do tratamento médico convencional, incorporando estratégias de cuidado psicológico, apoio terapêutico e acompanhamento tricológico, seja essencial para minimizar o sofrimento emocional e aumentar a qualidade de vida dessas mulheres. Então, a terapia capilar ela é um conjunto de tratamentos associados que são empregados de forma clínica por profissionais tricologistas e que pode incluir intervenções clínicas, nutricionais e terapêuticas para o tratamento da alopecia androgenética, agregando bem-estar, segurança com bons resultados estéticos, então se mostrando uma boa opção de tratamento para esses casos. Concluindo, então, os resultados da pesquisa sugerem que a alopecia androgenética pode potencializar os sintomas depressivos em mulheres e vice-versa, evidenciando, então, a relevância de se avaliar as implicações psicossociais dessas condições. Além disso, precisamos repensar também a forma de comunicar o diagnóstico de alopecia androgenética, visto que, embora ele não ofereça risco direto à vida, é uma condição que não tem cura. E, se não for tratada, pode impactar diretamente a qualidade de vida das pacientes por toda a sua vida. Deixo aqui, então, as referências do meu trabalho. E agradeço pela atenção. Muito obrigada.